trouxe uma mensagem que eu creio que vai ser edificante para o nosso corpo, como igreja, porque nós passamos agora, né, por um tempo em que nós ficamos sem poder cultuar a Deus como um corpo apenas, né, como a igreja em si, com todos os membros. Nós passamos esse tempo em que nós tivemos que nos limitar muitas vezes aos cultos familiares, a fazer os cultos dentro de casa. E aí eu queria trazer para vocês nessa noite uma mensagem a respeito daquilo que Deus tem me ensinado, a respeito daquilo que Deus tem me ensinado nesse tempo e aquilo que Ele tem me confrontado, e que eu creio que, à medida que Ele me confrontou e que Ele me ensinou, é algo que de alguma forma, ainda que mesmo que aprendendo, eu continuo aprendendo, mas que eu possa passar algumas coisas para vocês nessa noite. Qualquer coisa vocês vão falando aí durante a live e nós iremos tentar ajustar conforme ficar melhor para vocês. Para que a gente possa introduzir, né, esse assunto sobre aquilo que Deus tem ensinado nesse tempo, é necessário que a gente entenda que esse tempo, de certa forma, ele nos obrigou a restaurar, de certa forma, valores, né, e costumes que por muitas vezes nós havíamos negligenciado, por muitas vezes nós havíamos deixado de lado, que por muitas vezes nós deixamos por escanteio. Deus, nesse tempo, ele tem utilizado esse tempo para restaurar valores e costumes que muitas vezes nós simplesmente abandonamos. O que eu quero dizer com isso? Nós temos duas coisas principais que eu acredito que Deus está restaurando nesse momento, que é o sacerdócio e a família. O que eu quero dizer com isso? O sacerdócio, na palavra, ele está atrelado ao ato de ministrar a Deus antes de ministrar aos homens, ao ato de ministrar a Deus antes de ministrar aos santos. O que eu quero dizer com isso? É uma vida de entrega e de adoração a um que é digno de receber. É colocar Deus no seu devido lugar, é render a Deus a adoração e fazer isso antes de estar em público, fazer isso sem que exista, de certa forma, um feedback moral, sem que exista, de certa forma, uma recepção por outras pessoas. É ministrar a Deus no seu secreto, na sua intimidade. Deus, ele tem restaurado isso. Por quê? De certa forma, Deus, o que ele tem feito é mostrar para nós se por trás de todas aquelas estruturas a qual nós estávamos apegados, se por trás dos palcos, se por trás das luzes, se por trás das caixas de som, se por trás de tudo aquilo, se por trás dessas plataformas, se existiam altares levantados. Deus, ele tem feito com que esse momento agora seja um momento de nós mesmos avaliarmos se por trás de toda aquela infraestrutura que antes era a nossa fonte de segurança, se por trás do microfone, se por trás de tudo aquilo que por vezes nós tínhamos segurança, se existem altares levantados a Deus. Porque por vezes plataformas podem até resistir durante um tempo, mas se não houver um altar que sustenta esses palcos, que sustenta essas plataformas, necessariamente ela, em algum momento, ela vai deixar de existir. Palcos eles somente vão se manter em pé se houver altares que dão fundamento para eles. Então Deus, ele tem feito com que aqueles altares que estavam bagunçados, aqueles altares que não estavam de acordo com aquilo que era a vontade dele, que nesse momento pessoas se retirem de toda exibição, de toda manifestação pública, que eles se retirem do seu secreto e conserte com Deus aquilo que é necessário ser consertado. Então fica para nós o questionamento se o único lugar que nós conseguimos subir incenso são os próprios templos, ou se nós, por nós mesmos, através do nosso corpo, nós nos tornamos esse templo e a partir da nossa vida nós temos subido incenso a Deus. Se formos pousados, necessariamente Deus, ele vai pousar em nós de domingo em domingo. Mas se nós formos morados, isso vai ser diário, cotidiano, isso vai ser parte da nossa vida. Então o que Deus tem feito nesse tempo é resgatar o cotidiano de uma vida com Deus. Uma vida com Deus que não se limita a cultos dominicais. Uma vida com Deus que não se limita a momentos com Ele. Que não se limita a sensações epidérmicas na pele. Que não se limita a somente arrepios. Que não se limita a somente, a pequenos momentos de arrepio. Não. Deus, ele está querendo mostrar para nós que Ele vai além disso. Que Ele quer
entrar nos momentos, sabe, mais cotidianos da nossa vida e estar em cada detalhe. E aí a outra questão que merece ser passada como questão introdutória é o resgate que Deus tem feito nesse tempo daquilo que nós podemos entender como família. E o que eu quero dizer com isso? Será que a nossa bagagem espiritual é suficiente para que, caso nós não tivéssemos culto nunca mais, nós não tivéssemos culto nas nossas igrejas nunca mais, será que a bagagem espiritual que existe em nós, que nós carregamos, seria suficiente para alimentarmos a nossa família? Será que aquilo que nós carregamos em nós, que foi depositado por Cristo Jesus, será que a mensagem com a qual Ele nos marcou, com a qual Ele nos engravidou, será que ela é suficiente para alimentarmos a nossa família se nunca mais nós tivéssemos um culto? Então Deus ele tem colocado isso nos nossos corações. Um amigo ele deu um nome a isso que eu achei muito legal. Ele deu o nome de bunker espiritual. O que ele quis dizer com isso? O bunker é um lugar em que as pessoas normalmente elas guardam alimentos, elas estocam coisas para que nos momentos de escassez eles tenham um lugar para que eles possam recorrer. E a questão é, como está o seu bunker espiritual? Como está, sabe, a sua reserva? Como está aquilo que Deus manifesta através da sua vida? Como está aquilo que Deus te encheu? Será que existe em você bagagem suficiente para que você alimente a sua família durante um tempo de escassez? Para que você alimente a sua família espiritualmente durante um tempo em que, apesar de tantas lives, apesar de tantos vídeos, não nos é dado por vezes as informações mais necessárias, as mais profundas, a mais pura, que é a própria palavra. Então, essa ideia de família, ela também não está circunscrita somente em relação àqueles que são os do nosso mesmo sangue. Lá na palavra, lá na Bíblia, quando a gente vê a primeira menção que a gente tem de igreja, antes de ser mencionado eclésia, como aqueles que são chamados para fora, a primeira menção que a gente tem presente de igreja não é como eclésia, mas é como carral. E o que isso significa? Significa que antes de ter sido chamados para fora, nós fomos chamados para dentro. Carral significa família espiritual. Então, antes de nós sermos chamados para manifestação, nós fomos chamados para viver família. Nós fomos chamados para cultuar e viver uma vida com Deus, congregar o seu povo em Cristo Jesus. Nós fomos chamados para viver uma vida de unidade com os irmãos. Nós fomos chamados para viver uma vida de comunhão com Deus. E a questão é, se primeiro vem carral e depois vem eclésia, a questão é que por vezes a igreja negligenciou os pontos que seriam fundamentais. Então, ela importou demais com a manifestação pública e negligenciou os altares que não eram vistos. Ela importou demais com aquilo que era exibido e negligenciou os bastidores, negligenciou aquilo que não poderia ser negligenciado. Então, dessa forma, é necessário que esses altares sejam restaurados para que o vinho possa ser derramado. O vinho ele não vai subsistir se esses odres forem velhos, porque esses odres não vão aguentar e vão romper. Nós por vezes estamos clamando por avivamento, mas é necessário com que os odres eles sejam feitos novos, para que dessa forma nós possamos resistir e aguentar o vinho que se derrama sobre nós. É por isso que eu queria ler com vocês lá em Jeremias capítulo 18, que vai dizer o seguinte: a palavra que veio do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se em qualquer tempo eu falar acerca de uma nação e acerca de um reino para arrancar, para derrubar e para destruir, e se aquela nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que intentava fazer. Aqui Deus mostra a sua intenção de fazer um vaso novo, quando esse vaso ele não consegue resistir àquilo que vai ser colocado dentro dele. Então Deus está disposto a fazer de nós vasos novos, na medida em que nós arrependermos dos caminhos que nós estávamos tomando e decidir ser feito vaso novo nas mãos dele.
Então eu quero entrar com vocês no desenvolvimento dessa palavra. Talvez de alguma forma essa palavra possa ter nos confrontado até agora, ter nos ofendido até agora, mas é necessário que nós entendamos que o caminho de um cristianismo necessário, que o caminho de um cristianismo puro e simples, ele necessariamente vai envolver a ofensa, ele necessariamente vai nos ferir, ele necessariamente vai nos confrontar, ele necessariamente vai mostrar onde nós precisamos abrir mão. Deus, ele tomou a nossa cruz não para que fosse nos mostrado que não era necessário que nós tivéssemos cruz, mas ele tomou a nossa cruz para mostrarmos que nós somos capazes de carregar a nossa. E o que significa cruz na palavra? Ela significa renúncia, ela significa abdicar de coisas que por vezes parecem ser prazerosas, mas que têm uma consequência negativa que nós por vezes não enxergamos. Então, é necessário que o nosso ego seja ofendido, que nós sejamos feridos, para que nós possamos crescer em Cristo. Então, esse tempo, de certa forma, ele tem sido um tempo que é muito comum os relatos e até experiências próprias de que o aumento do nível de briga dentro das famílias aumentou, o nível de violência doméstica aumentou, os divórcios aumentaram. E por que isso acontece? Porque nos foi tirado tudo aquilo que era distração, tudo aquilo que de certa forma fazia com que nós não enxergássemos os próprios defeitos que existem em nós. Nós, de certa forma, éramos anestesiados pela rotina do dia a dia. Então o que Deus fez? Ele tirou de nós essa rotina do dia a dia, tirou de nós tudo aquilo que fazíamos com que nós distraíssemos e de certa forma procrastinássemos, deixássemos para depois aquilo que era emergente, que era a busca de uma mudança em Cristo Jesus. Esse tempo tem sido um tempo que Deus tem nos confrontado e feito nós encararmos as nossas próprias dificuldades. O pastor Anderson Silva, ele fala algo que me impactou muito, que eu creio que pode ser compartilhado aqui. Ele fala que um cristão, verdadeiramente cristão, quando ele está na sua caminhada de fé, até o pecado é novo. E o que ele quer dizer com isso? Se você é um cristão de fato verdadeiro, até aquilo que você enfrenta como dilema, como pecado, é novo, porque necessariamente se você conhece a Cristo e se você quer se tornar parecido com Ele, você vai achar todos os dias coisas em você que precisam ser melhoradas. E na medida em que você encontra coisas em você que precisam ser melhoradas e essas coisas são consertadas, você acha outras, e acha outras, e acha outras. Mas então, se a gente vai continuar com a vida constantemente em que nós seremos ofendidos, que nós seremos feridos até atingir a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus, como nós faremos para ter paz durante esse percurso? Como nós faremos para viver uma vida de ofensa, um caminho de ofensa, mas que nós, de certa forma, continuaremos tendo paz? Eu tive essa resposta através do discipulado que eu tive com outro amigo, e ele me respondeu isso através do versículo que eu mais amo na Bíblia, sem sombra de dúvida, que é 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 ao 18, que diz o seguinte: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E o que isso está querendo dizer? É que essas tribulações, essas aparentes tribulações, elas são leves e momentâneas. E essas ofensas que recaem sobre nós, essas feridas que Deus gera em nós para que nós melhoremos nele, elas não se comparam com os frutos do Espírito que serão gerados nas nossas vidas. É necessário por vezes que nós sejamos ofendidos e feridos para que nós percebamos a depravação que existe em nós, e a partir da consciência do pecado que existe em nós, nós vamos buscar uma graça, nós vamos buscar o perdão de Deus compatível com essa depravação que nós enxergamos. Por isso a palavra diz que quem é muito perdoado, muito ama. Não significa que quem mais pecar, mais será amado. Significa que quanto mais consciência você tem do pecado que existe em você, maior será o seu amor por Cristo.
Porque na medida que você for consciente do pecado que existe em você, da depravação que existe em você e de quão grande é isso, você vai querer ter conhecimento a respeito do amor de Deus e, consequentemente, o seu amor por Ele vai aumentar. Lá em Oséias 6 também diz o seguinte: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferir, depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e a sua saída como a alva é certa, e ele a nos virá como chuva serôdia que rega a terra. Deus, Ele está nos ferindo nesse tempo para que nós seja produzido uma glória eterna. Nós vamos poder chegar nos céus de certa forma e apresentarmos as marcas da fé que existe em nós. Assim como Paulo, nós vamos poder chegar diante de Deus e falar a Ele que nós combatemos um bom combate e terminamos a carreira da fé. É isso que Deus está querendo gerar em nós nesse tempo. E aí, para que nós possamos finalizar, lá em Romanos, capítulo 5, a partir do verso 2, diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha isso aqui. Sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Perceba, a tribulação, a ferida, a ofensa é a matéria-prima para a esperança, é a matéria-prima para que seja gerada em nós esperança, para que seja gerada em nós essa glória eterna a qual Deus fala. Então, a tribulação é a maneira com a qual Deus gera em nós os frutos do Espírito. Esse tem sido o tempo em que Deus tem desejado construir em nós os frutos do Espírito Santo. Na medida em que nós somos ofendidos, nós vamos ter consciência dos nossos pecados. Na medida em que nós tivermos consciência dos nossos pecados, nós vamos ser tribulados, nós passaremos por, de certa forma, situações como essas às quais nós estamos passando. Mas, tendo consciência disso tudo, será produzida em nós uma glória eterna. E essa glória eterna significa os frutos do Espírito Santo. Significa chegar nos céus e poder apresentar a Deus que nós combatemos o bom combate carregando as marcas da fé. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês nessa noite. Eu peço a Deus que essa palavra possa abençoar cada um de vocês, que possa alcançar o coração de cada um de vocês, e que nós estamos aqui totalmente disponíveis para que cada um desses que estão assistindo, que precisarem nos contatar, pode falar com cada um de nós no direct, procurar a nós, estamos à disposição para que nós possamos servir cada um de vocês. Nós amamos a vida de vocês e é isso. Amém.